Pessoal, continuando com a aula de hoje, agora vamos falar do equilíbrio no mercado de ações, tá? Equilíbrio no mercado de ações, tá? Inicialmente a gente estava falando de dividendos e agora, ao falar de equilíbrio no mercado de ações, vamos relacionar dois conceitos, tá? O retorno exigido com base na abordagem do CAPM de Sharpe e o retorno esperado com base na metodologia de Gordon, este que estou sinalizando aqui no slide. Então, uma determinada ação, ela vai estar em equilíbrio quando o preço for igual ao valor e, consequentemente, o retorno exigido for igual ao retorno esperado, tá? Ou seja, a gente vai fazer uma junção aqui deste conceito retorno esperado relacionado com a metodologia de Gordon e o retorno exigido relacionado com o CAPM de Sharpe. Quando o retorno exigido for igual ao retorno esperado, vamos ter o equilíbrio no mercado de ações, tá? Só ilustrando esta parte daqui, lembrando da análise da linha de mercado de títulos, nós relacionamos no eixo do X o beta, né, o risco, e no eixo do Y o retorno esperado, tá? A gente sabe que pela metodologia do CAPM, calculamos o retorno de equilíbrio. E esse retorno de equilíbrio, né, em cada um desses pontos daqui, da linha do mercado de títulos, vamos ter aqui, tá, um equilíbrio, tá, que seria o retorno exigido, o mínimo que a ação deveria retornar. Tá? Caso contrário, se estaria rendendo menos, não compensaria investir, se estaria rendendo como mínimo o equilíbrio, tá? Ou exigido nesse caso, pelo modelo CAPM, tá? Então, aqui embaixo, estou colocando aqui a fórmula, tá? Simplesmente um arranjo, né? Um arranjo do que está escrito aqui, nessa parte que estou sinalizando aqui no vídeo. Esse daqui basicamente um rearranjo, tá, da fórmula, tá? Que o preço vai ser dado pelo valor do próximo dividendo dividido pela diferença entre o custo de capital ou retorno esperado com base na metodologia de Gordon, subtraído o crescimento, tá? O valor do crescimento, tá? Aqui estou colocando KE, tá? Porque estamos tomando como referência o equilíbrio, tá? Tanto exigido como o esperado. Então, complementando o que tinha falado, tá? Quando nós temos aqui uma igualdade, né, entre o custo de capital com base no CAPM de Sharpe e o custo de capital com base no modelo de Gordon, vamos ter um equilíbrio no mercado de ações, tá? E com base nisso, o investidor ele vai decidir, tá? Se o retorno esperado for superior ao requerido ou exigido, então compensa comprar determinada ação. Caso contrário, não compensaria comprar, ou caso o investidor tenha essas ações, compensaria vender essas ações, tá? O retorno esperado sendo inferior ao requerido. E será indiferente em comprar ou vender quando ambos forem iguais, tá? Só aqui voltando para o modelo CAPM, fazendo essa ilustração aqui, né? Com base no CAPM, nós calculamos aqui um valor no equilíbrio, tá? Caso contrário, o retorno esperado, esse que estou sinalizando aqui, estiver por debaixo, não vai compensar investir
em determinado ativo. E se ele estiver aqui remunerando um valor acima do equilíbrio, compensaria então comprar determinada ação, tá? Só fazendo essa ilustração para complementar aqui a teoria voltada ao equilíbrio do mercado de ações, tá? Agora vamos ver uma aplicação prática, tá? Aqui na guia de aula eu coloquei o caso da Itaúsa, tá? Estou aqui mostrando no vídeo as informações tanto de mercado, né, a taxa livre de risco, retorno de mercado, o beta da empresa, nesse caso da Itaúsa, o valor do próximo dividendo e também a taxa de crescimento da empresa, tá? Valor da taxa de crescimento da empresa. E com base nessas informações, a gente vai determinar cada um dos itens que nos pede calcular a questão, tá? Inicialmente nos pede calcular qual deve ser o preço da ação para estar no equilíbrio, tá? Conforme a gente vinha falando, né? Inicialmente a gente vai precisar calcular o retorno exigido, tá? Com base na metodologia de Sharpe, porque o CAPM ele vai calcular um valor no equilíbrio. E a partir disso a gente vai utilizar a metodologia de Gordon para determinar o preço da ação para estar no equilíbrio. Então, o que nós temos aqui? O custo de capital com base no CAPM vai ser igual a 2,75%, que é o valor da Selic, mais o beta da empresa, que é 1,14%, que vai multiplicar a diferença do retorno de mercado subtraído a taxa livre de risco, né? Aqui a gente vai ter um valor de quanto? Vou colocar aqui o valor que eu calculei, 14,15, tá? 14,15 vai ser o retorno exigido com base na metodologia do Sharpe, tá? O custo de capital. E a partir de este valor, a gente vai utilizar a abordagem de Gordon, tá? Para calcular qual que vai ser o preço da ação para estar no equilíbrio. Só lembrando aqui que a fórmula, né, pelo modelo Gordon, vai ser dado, né, o custo de capital vai ser resultado do valor do próximo dividendo dividido pelo preço atual mais o valor do crescimento, tá? Isso que eu estou fazendo aqui. Este vai ser igual ao valor do próximo dividendo, 0,6745, dividido pelo preço que estamos querendo encontrar, mais o valor do crescimento de 4,57%, tá? Então, aqui o valor, vou colocar aqui o preço de equilíbrio, vai ser igual a 7,04. Colocando aqui o valor que eu já calculei, tá? A gente faz um arranjo aqui da fórmula para determinar o preço da ação no equilíbrio, tá? Então, só fazendo aqui um parênteses, vou apagar essa parte daqui. Na atualidade, tá, as informações que eu vou falar agora, gente, não coloquei dentro da questão, tá? Só estou complementando, tá, este item A com as informações de mercado da Itaúsa. Eu vou falar do valor patrimonial por ação, tá, que é o múltiplo que a gente falou na segunda aula, e também vou falar do preço no dia de hoje, a qual a Itaúsa fechou a cotação, tá? Se vocês considerarem o preço atual da Itaúsa, a cotação de hoje, e calcularem o custo de capital pelo modelo Gordon, vocês vão poder analisar e saber se compensa ou não investir com base na abordagem que a gente está analisando,
tá? Tanto na metodologia CAPM e o modelo Gordon. O que estou querendo dizer é o seguinte, tá? Vou fazer uma aclaração. Vocês vão determinar o custo de capital com base na metodologia Gordon, considerando o preço da Itaúsa, que fechou agora R$10,26, mais o valor do crescimento. E aí vocês vão comparar este retorno daqui, que estou sinalizando em vermelho, com esse valor daqui, de 14,15, que é o valor que a Itaúsa deveria remunerar no mínimo para estar no equilíbrio, tá? Vocês fazem essa comparação e determinam se compensa ou não investir em determinado ativo. Por que eu estou falando isso? Porque na questão que eu deixei com exercício, vocês vão fazer isso para a BBSE Seguridade, tá? Que eu deixei uma questão aí para vocês analisarem, tá? Se está por debaixo ou não do equilíbrio, você determina se compensa ou não investir em determinado ativo, tá? Só fazendo essa aclaração. E também o valor patrimonial por ação da Itaúsa não indica que de R$ 6,82. Isso seria o valor da Itaúsa com base no patrimônio. E para estar no equilíbrio, que a gente determinou inicialmente um valor de R$ 7,04. Agora, partindo já para o item B, tem algumas premissas aqui vão mudar, tá? Por exemplo, a taxa livre de risco vai ser igual a 3,25%, né? E o retorno de mercado vai ser igual a 11,50%, tá? Aumentou a Selic e diminuiu o retorno de mercado, tá? Considerando que o Bacen adotaria uma política restritiva, tá? Nesse caso, aumentando aqui a taxa Selic, tá? Então, aqui o novo CAPM, vamos calcular, vai ser igual a 3,25% mais o valor do beta, que ele está inalterado, permanece igual. Mudou aqui a taxa de retorno de mercado, subtraído a taxa livre de risco, tá? Aqui nós vamos ter um valor, um custo de capital ou retorno exigido de 12,66%. E utilizando esse valor na abordagem do modelo Gordon, vamos ter quanto vamos ter aqui de preço da ação para estar no equilíbrio. Temos aqui o valor do próximo dividendo dividido pelo preço que estamos querendo determinar, mais o valor da taxa de crescimento que permanece constante, né? Fazendo aqui a operação, vamos determinar um valor de R$ 8,34, tá? R$ 8,34. Esse seria o novo valor da Itaúsa para estar no equilíbrio, no preço da ação para estar no equilíbrio, tá? Só fazendo aqui outro parênteses, né? Mudou aqui as premissas, aumentou aqui a taxa livre de risco, diminuiu o retorno de mercado, o novo preço de equilíbrio agora é maior em relação ao item A, tá? Agora, continuando aqui com a questão no item C, algumas premissas também vão mudar. Só querendo subir um pouquinho daqui, tá? O que nós temos aqui? Nós temos aqui agora uma taxa de crescimento de 4%, né? Diminuiu aqui para 4% e temos aqui um valor de beta de 0,75. Então,
é o seguinte, né? O modelo CAPM, tá? Pelo modelo CAPM aqui, vamos calcular aqui o valor, novo valor do retorno, custo de capital ou retorno exigido. Vamos ter aqui um valor da taxa livre de risco, considerando que a taxa livre de risco permanece constante em relação ao item B, 3,25 mais o valor do beta, que agora mudou, né? Que vai multiplicar o prêmio de mercado, que vai ser dado pela diferença entre o retorno de mercado em relação à taxa livre de risco. Este vai ser igual, vou colocar aqui o valor que eu já calculei, 9,44. 9,44%. Tá? E utilizando aqui a abordagem de Gordon, determinamos qual que vai ser o novo preço da ação para estar no equilíbrio. 6,6745 o valor do próximo dividendo dividido pelo preço que estamos querendo encontrar, mais o valor do crescimento, que agora é de 4%. Tá? Fazendo aqui a operação, determinamos um preço de quanto? De 12,40. Tá? Então, quando se alteram as premissas, nós vemos aqui uma mudança também no preço de equilíbrio. Tá? Neste caso aqui, no último item C, determinamos um preço de equilíbrio de 12,40, né? Superior ao preço da cotação de hoje da Itaúsa, de R$10,26. Tá? Gente, esse valor que eu falei da Itaúsa vocês encontram na Economática, na Investing ou no Infomoney, tá? Da qualquer site de mercado financeiro. Não estou colocando aqui na questão, simplesmente, tá? Simplesmente estou complementando aqui as informações, tá?